Oi, pessoal, eu sou o Marcos, e agora eu vou dar continuidade a uma aula aqui do canal da Maratona, e a aula de hoje que eu vou dar é sobre ordenação topológica, né? Bom, qual é a motivação, né, por trás da gente estudar esse tema? Ordenação topológica ocorre com certa frequência, tanto na maratona quanto em problemas de ciência da computação em geral, quando a gente consegue modelar alguns problemas por grafos dirigidos, onde as arestas desse grafo representam restrições de precedência. Seja no caso das disciplinas, né, que é bem comum, em uma grade de universidade, por exemplo, que em algumas disciplinas tem um pré-requisito de outras, né? Então, um exemplo claro seria cursar algoritmos 2. Seria necessário primeiro ser aprovado em algoritmos 1, né? Então, nesses problemas, o nosso objetivo seria encontrar uma ordem, né, dos vértices que respeite todas as arestas, né? No caso das disciplinas, é equivalente a qual é a ordem que eu posso alocar para aquele semestre ali, né? Tal que eu já tenha cursado todos os pré-requisitos dela, né? Além disso, a ordem topológica ocorre em sistemas de build e compilação. Como assim, né? Normalmente, quando a gente está desenvolvendo software, ele tá separado em módulos, né? Tanto para organização. E na hora de compilar esses módulos, né, o compilador deve definir uma ordem, né? Porque cada include que você faz lá, você está referenciando outro arquivo e o compilador precisa juntar eles todos em um só, então precisa ter uma ordem de link, né, mesmo. Além disso, a motivação para estudar ordenação topológica seria um próximo algoritmo que a gente vai ver, que é o Cosaraju, né? Já aproveitando, eu gostaria de fazer um adendo que, tipo, inicialmente eu havia pensado dessa aula abordar tanto a ordenação topológica Cosaraju e TwoSat, mas aí a gente optou por dividir essa aula e dar inicialmente uma aula bem menor, que seria de ordenação topológica, e depois uma aula separada, né, sobre Cosaraju e TwoSat. Bom, então a gente já abstraiu, né? A gente tá só com grafo agora e como pegar essa ordenação, né? Uma possível ordenação topológica aqui, primeiramente, né, explicando a modelagem. Cada, vamos supor, cada disciplina pode ser um nó aqui e a ordem de precedência é definida por esse arco, tal que, tipo, os requisitos de um aqui, por exemplo, é 3, sabe? Deve ser cumprido 3 para que seja executado um, por exemplo. Então, uma possível ordem aqui seria 3, 1, 4, 5, 2, 6. E por que que isso é uma ordem topológica? Porque para todo vértice, todos os seus pré-requisitos já são cumpridos, já estão à esquerda dele na ordem, né? Então, pré-requisito de 1 já foi cumprido, que era só o 3, pré-requisito de 4 não tinha. Ok, já foi cumprido. O de 5 era o 4 e por aí vai, né? Então, isso é uma possível ordenação topológica. Além disso, vale mencionar que nesse caso não é única, né? A gente, em vez de ter escolhido 3 aqui para começar a nossa ordem topológica, a gente poderia ter escolhido 4, né? Já que não possui nenhum pré-requisito. Que poderia ter uma ordenação desse tipo aqui, né? Que também é válida. Todas as relações de ordem definidas pelas arestas, né? São respeitadas. Tá, observações importantes. Pode não ser única, que é o que a gente viu aqui, né? Basta ter meio que nós que poderiam ser computados ao mesmo tempo, né? Meio que paralelos ali. Nem sempre uma ordenação existe, que é esse caso aqui, né? Quando a gente tem um ciclo aqui, não existe ordenação topológica para esse gráfico, porque caso existisse, né?
o 1 deveria ser executado antes do 2, por exemplo, e o 3 deveria ser executado antes do 1. Mas o 3 deveria ser executado antes do 2. Então, o 2 deveria ser executado antes do 2, o que é uma contradição, né? Então, não faz sentido a gente falar de ordenação topológica em grafos que possuem ciclos, né? Como eu já mencionei, esses problemas de ordenação topológica fazem sentido quando as arestas definem uma ordem. Então, nesse caso, as arestas são direcionadas, sabe? Por isso que aqui quando eu defino uma ordenação topológica de um DAG, né, um grafo acíclico dirigido, é uma permutação dos vértices, tal que para toda aresta de U para V, U aparece antes de V. Ou seja, a gente consegue alinhar, né, que é aqui, a gente consegue alinhar acomodar, né, os nós aqui de tal modo que só haja arestas vindo da esquerda para a direita, por exemplo. E aqui é um print da aula do Bernardo sobre programação dinâmica, né? E gostaria de realçar que, tipo, a ordenação topológica é exatamente a ordem de execução ali da DP, sabe? Porque em determinado estado da DP eu preciso. Para calcular aquele estado, eu preciso de determinados outros estados, né? Enfim. E para isso eu deveria ter computado eles primeiro, né? Por isso que tem que ter uma ordem, sim. Por isso que a gente consegue meio que. Tá, eu tenho essa DP e eu quero fazer ela interativa, poderia ser recursiva, e tudo bem, seria até melhor. Mas eu gostaria de fazer recursiva em um grafo, um DAG assim. E bastaria eu executar a ordenação topológica, pegar essa ordem e executar a DP meio que iterativamente, sabe? Porque é a mesma ordem ali. A cada vértice eu já tenho os valores computados, né? Tá, mas como calcular isso de forma mais pragmática, né? Bom, a ideia é que a única regra que eu preciso seguir é que, tipo, cada, para cada vértice, todos os seus vizinhos de saída devem vir depois na ordenação topológica. Por quê, né? Porque ele é um pré-requisito para eles, né? Então ele deve vir antes. Logo, eles devem vir depois, né? Ah, então, para isso, a gente pode utilizar um caminhamento em grafo, né? Então, vamos utilizar a DFS aqui. E eu quero meio que, vou adicionar esse vértice na minha ordenação no momento em que todos os meus vértices de saída já foram adicionados depois de mim, sabe? Então, encapsula essa ideia, né? Então, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu vou ter um vetor de cor aqui, né? Eu vou inicialmente os vértices todos vamos imaginar que estão pintados de branco. E à medida que eu vou explorando o grafo, eu pinto eles de cinza e vermelho, sabe? Tanto para indicar que cinza eu estou explorando o grafo ainda a partir de tal nó lá, né? Ele meio que está ativo na pilha da DFS, né? Que é implícita nesse caso, né? Eu coloquei aqui só para deixar mais claro. Mas ela é implícita, então eu estou fazendo uma DFS normal, sabe? E toda vez que eu já processei todos os demais, né? Isso aqui, eu adiciono ele. Adiciono esse vértice que eu tô nele atualmente no início da ordem, né? Então todos os demais estão depois de mim. Tá, a gente viu por que que isso funciona, né? Eu vou mostrar o funcionamento dele. A gente viu meio que pelo código aqui, mas eu vou mostrar o funcionamento dele aqui, né? Então, funciona como uma busca da DFS normal, né?
Então ele visita o 3, visita o 1, visita o 6, não tem ninguém para visitar, ele vira vermelho porque ele vai sair, então eu já posso adicionar o 6 na frente da ordem lá, né? Porque todos os vértices de saída dele já foram processados, não era nenhum, né? Tudo bem. Agora eu volto pro 1, né? E vou pro 2. Não foi visitado ainda e é um vértice de saída. Pinto ele de vermelho porque todos os vértices de saída já foram visitados, que no caso seria 6, e adiciono ele na frente. E aí eu continuo para os vértices seguintes, né? E eu faço isso até eu percorrer tudo e acabar a DFS aqui, né? Como pode existir alguns vértices que não são alcançáveis a partir do 3 aqui, por exemplo, a gente tem que rodar essa DFS para todo vértice, né? Caso ele não tenha sido explorado. Tá. Um negócio bacana que eu coloquei aqui é que esse algoritmo também dá para verificar se existe ordenação topológica válida, né? Porque não existe quando não é um DAG, né? E nesse caso, quando existe um ciclo. Mas quando ocorre um ciclo? Quando eu estou percorrendo um caminho aqui e eu, no momento de processar um vizinho de saída, ele já estava colorido de cinza, né? Ou seja, ele estava ativo lá na pilha da DFS, que é isso aqui. Então, nesse caso, achou um ciclo, então não existe ordenação topológica. Sobre complexidade. Bom, é uma DFS normal, eu não estou fazendo nada demais, então é a complexidade dela, sabe? É O de n mais n. Linear, né? No tamanho da entrada. Então a gente vem para o primeiro problema, né? Problema, que é exatamente aquele problema que eu coloquei como exemplo no início, né? Eu tenho N disciplinas e eu tenho M ordens de precedência, né? Os pré-requisitos lá. E eu devo fornecer uma ordem, né? Para completar todas as disciplinas. Que é exatamente a definição de ordenação topológica. Então, simplesmente, eu vou codar ela aqui, sabe? E a gente pode utilizar esse algoritmo. É, vamos lá. Ah, então, eu vou até abrir aqui o link para vocês verem como é que é em forma atenta. Já tá lá, mas é bom dar uma olhada. E aqui tem um detalhe que, caso não exista solução, a gente deve imprimir impossible, né? E nesse caso a gente sabe quando não existe, né? Quando não existe se só se existe um ciclo ali, né? Então ele dá o n, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas aqui. Então basta a gente montar o gráfico. Aí como eu vou fazer uma função separada, eu vou declarar globalmente. É o meu gráfico. Eu vou ter um vetor de cor, né, para saber se existe ciclo, se eu já visitei. E eu vou ter um vetor da ordem resultado. É isso, eu acho. Então eu vou fazer minha DFS. Cola. Eu só visito ela quando eu visito o vértice, quando a cor dele é branco, né? Então quando eu visito ele, eu já posso setar ele como cor cinza, vai ser 1. E quando eu saio dele, eu vou setar como cor vermelha, nesse caso 2. Tá, né?
Então eu tenho que, para todo vértice de saída de V, de V, eu verifico se a cor dele é igual a branco, né? Caso seja, eu visito esse vértice. Caso não seja, vamos supor, testar, né? Se a cor dele é cinza, é aquele caso ali, né? De ciclo que eu havia mencionado. Achei um ciclo, então eu printo o Impossible e saio do programa. Tá, eu já adicionei. É aquele passo meio que indutivo, né? Eu já adicionei todos os vértices de saída, né? Os vizinhos de saída desse vértice atual na, na ordem. Eu tenho que adicionar ele na frente, né? Só que, vocês podem ter notado que aqui eu utilizei um deck, né? Eu já era tranquilo colocar na frente, dá para fazer isso. Mas aqui eu estou usando vetor. Isso porque o deck ele é a performance dele é pior, né? Então é melhor a gente utilizar o vector e só reverter no final, bem lá, aí fica beleza, sabe? Então, nesse caso, adiciona no final e lá eu reverto ele. Eu vou fazer outra funçãozinha aqui só para deixar separado, que é para tudo ver, né? Eu verifico se ver é branco, se for eu faço DFS. Deixa eu ver aqui. E eu tenho que reverter. Reverse order. Tá, agora é só ler e mandar lá. G.resize in color resize in 0 e só, né? Uh, para toda aresta e eu quero ela zero basic. Agora eu só pego dupla sorte disso. Sorte. Tá, eu já tenho a ordem, então eu vou imprimir ela, né? Então, é, order. Eu acho que é isso. Vamos pegar a entrada de lá. Ah, tá zero based, né? Então a gente tem que dar uma adicionada aqui. Bom, é uma ordenação diferente daqui, né? Mas aparentemente está respeitando todas as arestas, né? Um vem antes de dois, o 3 vem antes de um e o 4 vem antes do 5. Beleza. Agora é só mandar. Submit. Hum, beleza. Certinho. Voltando agora nos slides.
Tá. Mas eu queria apresentar também uma segunda ideia, né? Para pegar o topo sorte. Nessa segunda ideia vem daquela ideia intuitiva que a gente sempre vai processando aqueles carinhas que não tem nenhum requisito, né? Ou todos os seus requisitos já foram processados, né? Então é exatamente isso. Eu vou sempre pegando aqueles nós em que todos os seus pré-requisitos já foram processados, aí eu posso processar eles. Mas como, né? A gente vai fazer isso? A gente vai pegar, armazenar o grau de entrada de cada vértice, né? Então, aquele que pode ser processado tem grau de entrada zero, né? E quando eu processo cada um desses vértices, eu vou diminuir o grau de entrada dos seus vizinhos de saída, né? Então, eu vou ter esse vetor, né? Que eu vou pré-computar, aí depois a partir de pré-computar isso, eu pego inicialmente os possíveis, que vão ser os vértices de valor de grau de entrada zero, né? E enquanto não tiver mais valor possível para ser computado, eu pego aquele, né, dessa estrutura de possíveis e computo. E faço isso. Né? Então vamos fazer para esse grafo aqui. Eu tive que parar um pouquinho, mas retomando. Bom, eu vou executar o algoritmo agora, né? Então, inicialmente tenho 3 e 4 para serem processados, né? Não possuem pré-requisito algum. Pego 3 processo ele. Então eu vou nos vértices de saída e diminuo o grau de entrada deles, né? Desse vetorzinho auxiliar aqui. Aí, ao diminuir o do 1, fica com 0, né? Então, todos os pré-requisitos de 1 já foram cumpridos. Eu posso computar ele agora, então eu adiciono ele no vetor de possíveis, né? E toda vez que eu computo um valor, eu adiciono ele na ordem final, né? E eu faço isso para todos os vértices. Tá, o que é legal aqui de perceber, né? Primeiramente, a corretude, né? Eu só vou processar um vértice quando todos os pré-requisitos dele já foram processados. Então, essa é a definição da ordenação topológica, né? A complexidade. Cara, eu processo cada vértice uma única vez, né? E eu passo por cada aresta uma única vez. Então, a ordenação é basicamente uma BFSI, né? Um odd n mais n linear, né? A gente poderia trocar aquela fila, né, aqui, né? Não sei se eu falei, mas aqui eu estava utilizando uma fila, né? Poderia ser qualquer outra estrutura, assim, né? Mas dependendo da estrutura, teria um significado diferente, né? Aí aqui eu estava utilizando uma fila. Poderia muito bem ser um min-heap, né? Mas aí, com o min-heap traz uma complexidade, né? Traz um logzinho ali no tamanho do heap ali, para o algoritmo, né? Mas agora a gente consegue obter, no caso de um min-heap, um toposort lexicograficamente mínimo. Quando o label dos vértices são distintos, né? Mas o que é uma ordenação lexicograficamente mínima? Bom, eu acredito que vocês já tenham visto, mas uma ordem A é menor lexicograficamente que uma ordem B se A é um prefixo de B, mas aqui isso que não pode ocorrer, né? Porque eles têm o mesmo tamanho. Ou se o primeiro caractere, o número que difere entre as duas ordenações, é menor na A do que na B, né? Então, nesse caso, essa ordenação aqui, todas as duas são ordenações válidas, né? É menor, né, lexicograficamente, que essa aqui, né? O primeiro caractere que é o primeiro caractere que difere entre elas, e aqui o 3 é menor que o 4, né? A intuição de que só trocar a fila ali por um min heap
torna essa ordenação lexicograficamente mínima é que sempre eu vou estar pegando o menor vértice possível que pode ser adicionado. Então, é meio que ótimo ali, sabe? Guloso. Dá pra fazer uns argumentos de troca aí, mas eu acho que dá pra pegar a intuição. Bom, então a gente vai pro segundo problema, né? Que eu peguei aqui. E ele é bem similar ao primeiro, só que isso tem uma restrição a mais, né? Agora, o nosso objetivo é encontrar uma ordenação na qual a disciplina 1 apareça o mais cedo possível. Tá, a gente tem diversas, né? Tá, não única, né? A gente pode ter uma ordenação única, mas vamos supor que não tenha. Então, dentre todas as ordenações possíveis, eu vou pegar aquela que o 1 apareça primeiro, né? O mais cedo possível. Aí eu vou utilizar como critério de desempate o 2 e sucessivamente, sabe? Então desempata pela ordenação em que o 2 vem primeiro, assim para o 3, assim para o 4 e por aí vai. Tá, a restrição também é bem semelhante, né? Pensando na solução. Eu apresentei logo há pouco o que é uma ordem lexicograficamente mínima e vocês podem pensar assim, isso aí é uma ordenação lexicograficamente mínima? Dá pra até meio que dar uma pensadinha aí, pô, é. Aí a gente vê que não é, na verdade, né? Não precisa. É até meio que intuitivo que não é. Porque você pega esse grafo aqui, tá, né? O que que a gente pode ter de ordenação? No caso de ser uma ordenação lexicograficamente mínima, a gente pegaria o 3, né? Porque a priori a gente só poderia pegar o 3 ou o 4, né? Nesse caso, o menor seria o 3. Então a gente pega ele, né? Mas aí depois o mínimo seria o 2, depois o 4, depois o 1. Seria isso aqui. Mas para o problema, o que seria legal seria essa ordenação aqui primeiro, né? Pegar o 4, depois o 1. Exatamente porque o 1 aparece o mais cedo possível. Não dá para aparecer no 1 porque na posição 1, né? Porque precisa do 4 como pré-requisito. Então essa aqui é a ordenação por problema. A intuição é que a gente quer empurrar os vértices mais pesados para o final. Mas por quê? Porque quando a gente empurra os vértices mais pesados para o final, os mais leves, né, que é o que a gente quer, ficam mais no início possível, né? Então, ó, pega o vértice 1. Como ele é o de menor valor, a gente quer que todo vértice que possa ser processado depois de 1 seja processado depois, certo? Então, é meio que ao contrário, né? A gente está pensando em quem está sendo processado depois e não antes, né? Então, e por que disso, né? Porque quando a gente pega todo mundo que pode ser processado depois e processa depois, a gente meio que empurra um para o início, né? E a gente pode generalizar isso para um vértice de valor x, né? A gente quer que todo vértice de valor maior que x, que possa ser processado depois de x, seja processado. Então, isso empurra o vértice x para o mais perto do início possível, né? E fazendo isso pro 1, pro 2 e por aí vai, a gente vê que chega no que a gente quer, né? Tá, mas como é que a gente faz isso, né? Roda isso. Primeiro, sei lá, a gente está querendo ver os carinhas que vão ser processados depois, né? Então a gente meio que tá olhando o reverso, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, tal, a gente pode resolver com trabalhando em cima do grafo reverso dele, né? Então a gente muda a direção de toda a aresta, né? E nesse grafo, o que que a gente quer? Ah, eu quero processar aqueles de maior valor,
primeiro, né, vai ser uma ordenação topológica desse grafo reverso, mas que utiliza os vértices de maior valor primeiro. Então, em vez de ser lexicograficamente mínimo, vai ser máximo, né? E por isso que a gente poderia utilizar o max heap. Então, vou codar isso. Tipo assim, essa ideia tem que parar um pouquinho para pensar, porque eu cheguei aqui e dei, né, a solução aqui, né, mas a princípio não é óbvio, assim, intuitivo. Mas, então eu vou codar aqui a solução. Só para pegar o problema, esse daqui. Vem aqui, address. E ele é do CSS também, né? Versão 2 dele. Detalhe que nesse caso a gente não precisa verificar se o grafo possui ciclo, né? Aqui já garante para mim a entrada. Tá, né? CP só que nesse caso é o 2 que a gente quer. Eu vou utilizar esse algoritmo com o grau de entrada, né, essa estrutura, então eu posso fazer tudo na main aqui, né? Então eu leio número de vértices, número de arestas, eu tenho o meu grafo, mas eu vou trabalhar com o grafo reverso, então eu já vou escrever aqui reverso n vértices. Além disso, eu vou precisar daquele vetor de graus, né, para a gente computar graus. Em graus de entrada, né, em degree. N e a ordem final. Order. Nesse caso eu vou dar pushback, então deixa. Ah, bom, eu leio o grafo. N int b. A, b. Eu quero zero based, né? E eu adiciono. Mas eu quero o reverso, então eu coloco b primeiro. E aqui é o reverso. Hum, tá, né? E toda vez que eu adiciono essa aresta, aumenta o grau. Degree de A, né? A ponta, a cabeça lá da aresta. Então eu preciso ver primeiramente quais são os possíveis. Eu vou ter aquela estrutura primeiramente e vai ser o max heap. Aqui no C++ o max heap a gente consegue utilizar o priority kill como max heap. E eu vejo para todo nó aquele que tem grau 0 de entrada e eu adiciono para ser processado. Tá, agora eu vou processando eles, né? Enquanto não tiver vazio, estrutura, empty, eu vou pegar o vértice que está no topo, que é o mais pesado, eu vou processar ele. Então eu adiciono ele na ordem. E eu percorro todos os vizinhos. Saída. Reversion. P. E se diminuo em degree de cada carinha lá, eu diminuo ele em 1. Eu estou tirando aquela aresta, né?
E se o grau for zero, eu adiciono ele na estrutura. Ordem, beleza? Tá, né? Então aqui a gente, quando esse loop acabar aqui, né? A gente já vai ter processado todos os vértices, né? Então no final esse order vai guardar a ordenação topológica lexicograficamente máxima do grafo reverso. Mas a gente quer do grafo normal, né? E não é difícil se convencer que, tipo, essa ordem topológica é só é, inverter ela, né? Que vira a ordem topológica do outro. Porque uma vez que está satisfazendo umas áreas por um lado, quando eu reverto ele, continua satisfazendo as áreas por um lado, como o grafo está reverso, ainda é satisfazível, sabe? É satisfeito. Então é só eu reverter. Order.end. E é isso. Aí o problema que é aqui, a gente printa isso, né? Initial order. Eu printo ele. Como tá zero base, né? Vamos pegar o sample 2134. É o mesmo. Aparentemente tá tudo certinho. É só enviar agora. Beleza. GG. Vamos continuar aqui, né? A gente resolveu, né? Viu porque aqui é correto. Aqui tá o código. Tem uns trens diferentes, mas é a mesma coisa. E vamos para as observações finais. Bom, voltando lá na ideia 1, né? A ordenação topológica utilizando a DFS. Mesmo que, mas nesse caso, a gente vai ter que modificar um pouco, né? Porque, vamos voltar cá, ou melhor, eu vou voltar aqui no código. Quando a gente achava um ciclo aqui, a gente saía, né? Vamos supor que não tem esse if, né? Então a gente meio que não vá, mesmo que tenha achado um ciclo ali, ele só não vai para aquele vértice, né? O que que acontece? Primeiramente, a ordem, ele vai executar uma ordem lá, né? Não vai ser ordenação topológica, porque não tem um ciclo ali, não faz sentido, né? Então, traz uma ordem, né? Vira um resultado, é uma ordem ali naquele algoritmo. Mas não é ordenação topológica mais, mas ainda tem um pouquinho de sentido. Por quê? Porque no grafo, mesmo que ele possua um ciclo, né? Se na ordenação, ou melhor, né? Se existe um caminho de V para U no grafo, mas não o contrário, ou seja, eles não estão em um ciclo ali, né? O vértice U sempre vai aparecer depois de V na ordenação, né? De V para U, né? Porque pela própria funcionamento da DFS, a DFS vai caminhando enquanto não puder mais, né? Então, como tem, como o vértice V sempre vai ir para o início daquela ordem lá, quando todos os vértices de saída ali já foram processados, então o V já deverá ser processado quando
o U for processado. Por isso que sempre que tem esse caminho de V para U, o vértice U vai aparecer depois de V. E por que eu estou falando isso? Porque ele é uma base do algoritmo de Cosaraju, né? Que é um algoritmo lá que eu vou apresentar em uma aula futura, que é sobre componentes fortemente conexos, sabe? Como encontrar, tal, e trabalhar com elas ali, né? Bom, o material, finalizando a aula agora, o material da aula é esse, né? Eu deixei a videoaula do Algorithms Live, do YouTube, né? Ele apresenta a ordenação topológica mais o Cosaraju, né? Eles optaram por fazer essas duas aulas juntas. E a lista aqui de exercícios do Ultimate Topic List, além do Use Cycle Guide, né? Que tem tanto uma explicação das duas ideias ali, quanto alguns exercícios, né? Bom, da aula de hoje foi isso, né? E eu vou finalizar por aqui.